Pare tudo o que você está fazendo, porque vou te contar a história militar mais absurda e genial que já aconteceu na face da Terra e que vai explodir sua mente sobre o que é possível quando você para de acreditar nas suas próprias limitações. Imagina derrotar um exército de milhares de soldados usando apenas 300 homens armados com trombetas, tochas e potes de barro. Parece piada, né? Pois essa é a história real de Gideão. Um cara que começou se escondendo dos problemas e terminou comandando a estratégia militar mais impossível e eficaz da história da humanidade. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Enquanto todo mundo fica obcecado com força bruta, com mais recursos, mais equipamentos, mais pessoas no time, existe uma dimensão de poder que 99% das pessoas nem suspeita que existe. Gideão descobriu isso da forma mais radical possível. Começou com 32 mil soldados e Deus mandou ele dispensar quase todos, ficando com apenas 300. Era matemática pura da loucura, mas o resultado foi uma vitória tão espetacular que mudou o rumo de uma nação inteira. E se eu te disser que os mesmos princípios que funcionaram naquela batalha de 3.000 anos atrás podem revolucionar a forma como você enfrenta seus desafios hoje? Você está prestes a descobrir porque ser pequeno demais, despreparado demais ou inseguro demais pode ser exatamente a qualificação que estava faltando para você alcançar o extraordinário. Vou te mostrar como Gideão transformou suas maiores fraquezas nas armas mais poderosas. Como ele usou uma estratégia tão contra-intuitiva que confundiu até os inimigos. E como você pode aplicar esses segredos na sua vida pessoal, profissional e espiritual. Prepare-se, porque essa história vai destruir todas as suas desculpas e te mostrar que o impossível é só uma questão de perspectiva. Mas aí que mora o segredo da estratégia divina, meu amigo. Deus não procura os óbvios, não vai atrás dos que já têm tudo resolvido. Quando um anjo aparece para Gideão e o chama de valente guerreiro, deve ter soado como piada de mau gosto. Tipo quando alguém te chama de atleta enquanto você está ofegante subindo 2 lances de escada. A reação de Gideão foi a mais humana possível. Peraí, você tem certeza que é comigo mesmo? Ele questionou, duvidou, pediu provas. Uma atitude que muitos consideram falta de fé, mas que na verdade demonstra a honestidade brutal de quem conhece as próprias limitações. É como quando você recebe uma proposta de emprego muito acima do que imaginava merecer. A primeira reação é sempre: será que não se enganaram de pessoa? Essa incredulidade inicial de Gideão não era fraqueza, era simplesmente a reação natural de alguém que nunca se viu como protagonista da própria história. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais para os desafios que apareceram na sua vida? Quantas vezes olhou no espelho e pensou: não sou eu que vou resolver isso? Gideão estava prestes a descobrir que o tamanho do homem não determina o tamanho da missão que ele pode cumprir. E quando Deus escolhe alguém, não é porque essa pessoa já tem tudo pronto. É justamente porque ela ainda tem tudo por descobrir sobre o seu próprio potencial. Mas antes de aceitar qualquer coisa, Gideão precisava entender exatamente o tamanho do problema que Israel estava enfrentando. Para você entender o desespero que tomou conta de Israel, imagina se toda vez que você plantasse algo no seu quintal, uma gangue aparecesse na época da colheita e levasse tudo embora. Não só os frutos, mas destruísse a terra, matasse seus animais e ainda ameaçasse sua família. Era exatamente isso que os midianitas faziam. Chegavam como gafanhotos, em quantidade absurda, e transformavam a esperança em pesadelo. O povo trabalhava o ano inteiro, suava, se esforçava, sonhava com a colheita, mas quando chegava a hora de colher os frutos, os inimigos apareciam e levavam tudo. Era uma estratégia cruel de dominação psicológica, manter as pessoas sempre na linha da sobrevivência, sem nunca permitir que prosperassem de verdade. A situação tinha chegado no ponto tão crítico que as famílias israelitas estavam literalmente se escondendo em cavernas, como se fossem animais acuados. Imagina o terror de uma mãe tentando explicar para os filhos pequenos por que eles não podiam brincar no quintal, por que tinham que sussurrar dentro de casa, por que o papai saía de madrugada para trabalhar escondido. O medo havia se tornado o sentimento dominante. Não era só medo de morrer, mas medo de viver, medo de sonhar, medo de tentar qualquer coisa.
Quando uma nação inteira passa a viver escondida, é sinal de que a opressão ultrapassou todos os limites imagináveis. O impacto daquele fogo foi muito além do que os olhos viram. Foi como se uma chama invisível tivesse aceso dentro do próprio Gideão. Sabe quando você está numa situação difícil e de repente recebe uma confirmação tão forte que a toda a insegurança some num piscar de olhos? Era isso, só que multiplicado por 1000. O cara que minutos antes estava tremendo de medo, questionando tudo, se sentindo pequeno demais para qualquer missão, agora estava respirando uma coragem que não sabia de onde vinha. É como quando você finalmente entende que não está sozinho numa batalha, que tem alguém infinitamente mais poderoso do seu lado e que esse alguém acabou de provar que está realmente presente. Essa transformação não foi gradual, foi instantânea e radical. Tipo quando você está dirigindo numa estrada escura e de repente acende o farol alto. Gideão não acordou no dia seguinte se sentindo mais corajoso. Ele se transformou ali mesmo, naquele exato momento. A partir daquele fogo, ele não era mais o homem inseguro que se escondia dos midianitas. Era como se Deus tivesse implantado um chip de coragem sobrenatural na mente dele. Mas essa nova versão de Gideão estava prestes a ser testada de uma forma que ia mexer com tudo o que ele conhecia desde a criança. A estratégia que Gideão usou mostra que coragem não significa ausência de medo, mas ação apesar do medo. Ele esperou a madrugada, pegou 10 servos de confiança e foi lá fazer o estrago. Derrubou o altar, cortou a árvore sagrada e ainda por cima construiu um novo altar para Deus no mesmo lugar, usando a madeira da árvore como lenha para um sacrifício. Era uma declaração de guerra espiritual, uma afronta direta aos poderes estabelecidos. Quando o povo acordou e viu aquela cena, a revolta foi instantânea. Era como se alguém tivesse pichado a igreja do bairro e colocado fogo na estátua do santo. Queriam matar Gideão na hora, sem julgamento, sem conversa. Mas aí aconteceu algo interessante. O próprio pai de Gideão, Joás, saiu em defesa do filho. Ele disse uma frase que ficou na história. Se Baal é realmente um deus, que ele mesmo se defenda. Era como se uma lâmpada tivesse acendido na cabeça do velho. Ele percebeu que estava adorando uma divindade que nem conseguia proteger seu próprio altar. Essa atitude corajosa do pai criou uma rachadura na mentalidade coletiva do povo. As pessoas começaram a pensar, peraí, se esse Baal fosse tão poderoso assim, já não tinha fulminado Gideão? Era o início de uma mudança de mentalidade que ia preparar o terreno para algo maior que estava por vir. Quando a notícia de que alguém estava finalmente enfrentando a opressão medianita se espalhou, foi como acender um pavio de dinamite. Em poucos dias, 32.000 homens apareceram no acampamento de Gideão, prontos para a guerra. Era um exército respeitável, do tipo que qualquer general ficaria orgulhoso de comandar. Imagina a sensação. Depois de anos de humilhação, finalmente tinham números suficientes para reagir. Para revidar, para mostrar para os midianitas que Israel não ia ficar de joelhos para sempre. Gideão deve ter pensado, agora vai, e começado a fazer planos de batalha, dividir estratégias, organizar as tropas. Era o momento que todo líder militar sonha, ter soldados motivados e em quantidade suficiente para garantir a vitória. Mas Deus tinha outros planos, planos que iam contra toda a lógica militar conhecida. A primeira ordem divina deve ter soado absurda nos ouvidos de Gideão. Diga para todo mundo que tem medo que pode ir embora. Era como um técnico de futebol dispensar metade do time antes da final do campeonato. Mas quando Gideão fez o anúncio, 22.000 homens levantaram a mão e foram embora correndo. Mais de 2/3 do exército. Restaram 10.000, ainda um número razoável, mas a moral estava abalada. Se você fosse o Gideão, não estaria pensando, será que fiz alguma coisa errada? A lógica humana diz que quanto mais soldados, melhor. Mas Deus estava ensinando uma lição fundamental. Não é a quantidade de pessoas ao seu lado que determina o resultado. É a qualidade da confiança que você deposita em quem realmente importa.